tocar na pandemia, e você me lembrou de uma entrevista recente que o ministro da Educação deu para o Jornal Estado de São Paulo, em que ele foi questionado sobre essa questão de como a pandemia reforçava desigualdades sociais que estão presentes nas escolas, né, por conta das diferenças de acesso à internet e outros tipos de infraestrutura nas escolas. E ele se esquivou disso, dizendo que isso aí é um problema histórico que não foi causado por nós e não cabe ao MEC resolver esse problema, né? Queria ver como é que vocês enxergam isso, essa questão, como é que os diferentes agentes públicos precisam atuar juntos ou não, enfim, para trazer uma solução em grande escala para esse problema. Professor Eunice, primeiro, por favor. Seu microfone, Eunice, por favor. Todos nós, cidadãos, permanecemos perplexos, preocupados com a fala de um ministro que vai, assim, afastando a responsabilidade e expressando, na verdade, um desgoverno. Isto é muito grave, veja, né? O acesso à internet, como não é uma questão central de um Ministério da Educação. É importante para todos nós. Hoje estamos aqui nos relacionando via essa tecnologia, né? Então, e está aí nas discussões, voltas, aulas, quando vai voltar, mesmo no âmbito da Universidade de São Paulo, quantas providências precisou tomar com alunos que não tinham, né, acesso à internet, não tinham notebook, tinham lá suas dificuldades. Não, isso é assunto, é pauta importante, uma das mais importantes do governo, do executivo e, em especial, de um Ministério da Educação, porque é uma crise, ela está levando um bom tempo aí, praticamente um ano, mesmo que ela ocupasse menos tempo, mas o que é o executivo? Vejam, atentem para o nome, parece que a gente está numa sala de aula, atente, executivo, é ação, né? Legislativo faz lá a lei, mas esse executivo é uma ação, né? Para quem? Para com aí o conjunto todo dos cidadãos, e vejam que ele vai atuar embasado na lei. Ele poderia até ter dito, né, que a legislação até precisaria ser, ou precisa ser mais apurada, mas providências imediatas precisam ser tomadas para que todos tenham acesso à internet, sobretudo os estudantes. Então, resposta como essas, que nos lembra também uma outra expressão do executivo lá do Rio de Janeiro, que disse que, diante da decisão do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, né, para que não houvesse certas atividades policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, enquanto durasse a pandemia, ele vira e diz: mas então o que a gente vai fazer? Não é o judiciário que vai saber o que é que ele tem que fazer. É ali no âmbito do executivo que tem que brotar as ações inteligentes. Não é possível, estamos no século XXI, não há mais, né, posicionamentos como esses são inaceitáveis. Essa posição do Ministério da Educação nos deixou muito, muito preocupados. Obrigado, professora. Lili, quer acrescentar? Sim, por favor. Eu penso que quando eu disse na minha primeira fala que vamos sair mais desiguais, um dos aspectos é, sem dúvida, na educação. Eu acabei de mencionar que a cada 4 brasileiros, um não tem acesso à internet. Isso quer dizer que há uma série de estudos que vêm comprovando
que os estudantes, e eu me refiro às crianças e me refiro também aos estudantes universitários, são os mais prejudicados, não é? Vamos entrar agora num outro momento da pandemia, que será o momento dos traumas, né? Ou seja, como é que vamos lidar, como é que as crianças, por exemplo, estão lidando com essa falta de sociabilidade, né? Como é que os nossos estudantes estão lidando com a impossibilidade do diálogo direto, do diálogo franco, que a gente tem não só em sala de aula, mas nos intervalos, né? Com esses momentos de experiência. Eu sei que as crianças de escolas privadas e mesmo os estudantes de universidades privadas estão sofrendo, longe de mim dizer que não, mas as crianças de escolas públicas estão sofrendo muito mais. Estão sofrendo mais porque, não tem muitas vezes acesso à internet. Quando tem acesso, tem que usar o seu telefone, não tem aparelhos como eu tenho aqui, por exemplo. Também não tem, muitas vezes, famílias estruturadas que podem ficar ao lado ajudando. Nós temos relatos de muitas famílias em que as mães estão assumindo essa função de ficar ao lado e ensinar. Como é que você faz uma família em que pai e mãe têm que trabalhar? Como é que você faz uma família em que a mãe e o pai, infelizmente, não têm os conhecimentos que poderiam ter? Não têm justamente por causa da desigualdade brasileira. E como é que você compara pessoas que podem falar aqui em ambientes protegidos, silenciosos, como nós três estamos aqui falando, com pessoas que vivem em cômodos, onde moram 9 pessoas? Então, estamos falando de uma desigualdade abismal. E cabe, sim, ao ministro da Educação lidar com essa desigualdade e criar mecanismos para, se não, não vai ser impossível acabar com ela em tempos pandêmicos, mas, de alguma maneira, lidar com a população real, não com a população imaginada pelo ministro. E eu gostaria de destacar também que no dia 30 agora, o Ministério da Educação fez passar por decreto, a professora Eunice deve saber, de novo a volta das escolas especiais para pessoas com dificuldades e deficiências. Nós sabemos que esse foi um grande ganho da Constituição de 88, que é uma Constituição, como diz a professora, inclusiva. Toda Constituição tem seus problemas, mas ela é inclusiva. E uma das determinações era que justamente essas populações deviam ser de fato incluídas. Isso traz dificuldades para a escola? Traz dificuldades. Como é que lidamos com a dificuldade? Da mesma maneira que o ministro da Educação falou agora, o problema não é comigo. Não, trata-se de um problema assim, vamos ampliar as possibilidades de inclusão e não lidar com isso na base enfim, como não incluir, vou voltar atrás nas conquistas, né? Esse é um grande problema e nós temos, infelizmente, os nossos vários ministros da Educação deste governo têm dado provas de que conseguem se né? Na ruindade. Então, deixa eu trazer agora uma pergunta do público aqui, enviada pela Mari Paixão. Ela pergunta, não sei se vocês vão concordar, mas por que há uma certa inércia da população brasileira, em buscar os seus direitos? Isso me lembra uma coisa que eu tinha até anotado aqui, talvez para jogar no debate, que um dos fatos mais marcantes desse ano, fora a pandemia, é claro, foi, né, a explosão do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, por conta da violência policial lá, várias situações, protestos gigantescos, vários deles que acabaram se tornando violentos em muitas cidades. Enfim, isso, né, viralizou para o mundo, protestos em muitos países, inclusive no Brasil. Mas esse tipo de brutalidade policial é recorrente aqui no Brasil também há muito tempo, mas a gente não vê uma reação, as pessoas indo para a rua se indignando nessa mesma proporção que a gente viu esse ano nos Estados Unidos. E acho que talvez tenha a ver com um pouco o que a Mari está perguntando aqui, né? Por que tem uma certa inércia da população em se revoltar e responder de uma forma mais ativa a essas desigualdades, essas injustiças sociais. Como é que vocês veem essa situação? Bom, o direito depende da ciência, de todas as ciências, mas das ciências sociais para reconhecer certas realidades e aí se estudar e elaborar normas, etc., né? Então, recebemos muitas informações sobre um povo que está aguardando um salvador.
né? Isso está na nossa cultura. Então, um povo que não se reconhece, né, como titular da soberania, como titular do poder público. Não houve investimento na educação e parece-me que ainda temos uma cultura, não é nem século XIX, acho que é século XVIII, daqueles momentos de inquisição que se demonizava e se punia. Aquilo é que ficou aqui, não apenas entre nós, me parece que é em toda esta América Latina. E aí eu pergunto o que essa América Latina tem em comum com as Filipinas, por exemplo, onde ali no ambiente da Ásia assusta certos dramas sociais que esse Estado asiático passa, o que eles têm em comum conosco. Lembrem-se, eles falam espanhol, né? Também ali colonizados. Então, são dramas para serem, mas precisam ser enfrentados, eles não são impossíveis. É com informação, com educação, né, que esta situação vai mudar. Há realmente uma inércia, aguarda-se que surja um homem, uma mulher, alguém honesto, etc., que vai nos salvar. Não, eu falo muito isso em sala de aula. A pessoa honesta está aqui, muitos de nós ou todos nós. O que falta é que se efetivem controles sobre aqueles representantes do povo. Os controles estão até estabelecidos na Constituição, mas não funcionam, porque há aqueles tratos político-partidários, etc., e acaba não acontecendo nada. Isto também traz um desconforto, uma descrença para o povo, não ajuda. Mas o mais grave mesmo foi falta de investimento na informação e na educação. Quem somos nós, o que somos capazes de fazer. A gente estuda tanto alguns clássicos, né? Mas não está se... Estudamos aqui quem chegou à universidade, mas é preciso que todo o povo saiba, né, que ele é um protagonista, ele é importante ali. Vejo com admiração, né, com otimismo, a publicidade da justiça eleitoral, chamando a atenção das pessoas para cuidarem do seu voto, etc. Isto é importante, mas muito mais do que isto, é exercício de cidadania ativa que nós não temos, né? Então, os contatos com pessoas, principalmente dos Estados Unidos e da área do direito, eles dizem assim, não. Nos Estados Unidos, falando assim de uma maneira bastante geral, né? Se alguém quer fazer uma carreira política, né, se inscreve, se candidata via o judiciário, porque se for atuar como representante político no condado, se for xerife, se for prefeito, a pessoa vai ficar tão atormentada com a questão da qualidade dos serviços públicos, porque todo dia os cidadãos vão estar lá cobrando, então não faz carreira, vai ficar durante muito tempo atuando ali como um zelador, né, para cuidar da qualidade dos serviços públicos, do condado, daquele governo local. E não vai fazer política. Eles dizem isso assim com muita naturalidade. E o que ocorre conosco aqui? Nós praticamente não temos zeladores, não temos, né, quem assim as pessoas confiem e possam imediatamente, não, olha, houve falha no serviço público, sim. E vejam que temos aí a lei de dados abertos, né? Se é um Estado democrático de direito, né, precisava dessa lei, foi importante a chegada dela. Lei de dados abertos. Então, não apenas as entidades governamentais, as instituições públicas vão publicizar dados, mas vão permitir que as pessoas se utilizem desses dados, façam seus cruzamentos, tirem suas consequências, lá, suas opiniões. Está faltando, sim, ânimos, né, para as pessoas terem uma cidadania ativa. Ninguém vai fazer nada por nós, é conosco.
A pessoa honesta não precisa ser nenhum gênio, porque tem aí a legislação para seguir as informações e nós, controladores, o controle social, né? Precisa estar muito presente, mas ainda vejo que é via a informação e a educação. E aí, acho que 5, 10 anos, né, de um ensino básico de qualidade, nós já teremos uma outra realidade. Estamos aí pensativos com a morte do Quino, então vejam a Mafalda, como ela, né, não se deixava controlar, como ela perguntava tudo, como ela não é, né? A personagem é politizada e é uma criança. É disso que estamos precisando. Mais Mafaldas, né? Professora Lili. Bom, eu vou tentar pegar a questão sob outro ângulo, né? Outra perspectiva. Eu penso que a gente deve fazer... Eu vou inverter a questão da Mariana, não é isso? Mari Paixão. Então, Mari, eu não sei se trata de inércia. Eu acho que a sociedade brasileira se acostumou a produzir muita invisibilidade e se acostumou... A mídia costuma não cobrir eventos como esses, e que são muito cobertos pela mídia norte-americana, e a nossa sociedade costuma não ver esses eventos. Eu sou historiadora também de formação, eu posso dizer que na história da escravidão nós nos acostumamos durante largo tempo a falar de uma escravidão benéfica. Ora, como pode existir uma escravidão benéfica se esse é o sistema que supõe a posse de uma pessoa por outra? Não pode ser benéfica, não existe, esse é um oxímoron. Portanto, o que aconteceu? A nossa historiografia, como eu disse, muito colonial, muito branca, muito masculina, se acostumou a tratar os escravos na base da passividade. Quando hoje pesquisas mostram como existiu resistência de escravizados desde que pisaram as primeiras levas de africanos e de africanas no Brasil, de meados do século XVI. Nós temos histórias de quilombos, mocambos, desde as cachoeiras bravas da Amazônia até a fronteira sul do país, no Rio Grande do Sul. Nós temos provas de insurreições, de rebeliões, de fugas, e a gente tem que parar com essa ideia só de resistência, porque parece assim que os escravizados só resistiam, ou seja, quando eles eram colocados na parede, eles voltavam. Não! A luta pela liberdade entre os africanos e africanas foi sempre um projeto construído com redes de sociabilidade, redes de trocas e redes de amizades. Vamos pensar como nós aprendemos o que foi a Lei Áurea. Nós não aprendemos que o Brasil, dos 12 milhões de africanos e africanas que saíram compulsoriamente do seu continente, apenas 10 milhões chegaram às Américas e ao Caribe, e desses 10 milhões, 4,8 pararam no Brasil. Portanto, vamos ver essa proporção. Segundo, o Brasil teve escravizados em todo o seu território. No território continental, todas as províncias tinham escravizados. Terceiro, fomos o último país a abolir a escravidão mercantil. E o fizemos com uma lei, a professora Eunice poderá dizer melhor que é uma lei curta e conservadora. Na época existiam projetos de muito mais inclusão. Uma lei que dizia não existem escravos no Brasil. O período do pós-abolição no Brasil, portanto, começa em maio de 88 e não tem data para acabar, porque nós continuamos praticando um racismo sistêmico, institucional, estrutural, funcional. Veja bem, Mari, por que será que nós aprendemos que a abolição da escravidão nos foi dada por Isabel? Primeiro, é possível que alguém dê a alguém algo que é um direito, a liberdade? Segundo, por que é que não falamos dos movimentos de escravizados? Nós temos uma historiografia que basicamente acha que a esfera da política é a esfera das elites brancas. Não. Por que nós não falamos que no período do pós-abolição existiram muitos associativismos negros, existiram muitas escolas negras, muitos jornais negros? Por que será que nós não chamamos a atenção que em 1978, em plena ditadura militar, foi formado o Movimento Negro Unificado, que a professora Eunice conhece muito melhor do que eu. Esse Movimento Negro Unificado, em 78, já dizia
que nós não teremos uma democracia enquanto formos tão racistas. A mesma frase que aparece hoje, 2020, no manifesto no Manifesto Negro agora, que chama atenção para isso: não teremos democracia sem racismo. Então, dizer que que os brasileiros foram, sobretudo os negros, né? Porque a pergunta se localizava na questão do George Floyd, ou não, isso não é verdade. Olha a reação que Marielle trouxe, olha a redação que a Agatha trouxe, que João Paulo trouxe. Agora, o que nós devemos pensar? Por que as mídias não reverberam no Brasil como reverberam os fatos nos Estados Unidos? E por que será que as elites brancas não conseguem ver os negros e vivem esse estado de miopia cultural, de invisibilidade? E esse estado de invisibilidade causado pela branquitude, né? Ou seja, que detém os privilégios como se fossem naturais, e eu falo como branca, como alguém que é preciso aprender, a gente vai ter que sentir mal-estar, porque todos nós, brancos, estamos sujeitos a isso, mas a gente tem que parar para pensar o quê? Ou seja, são os negros que não produzem movimentos, ou é a mídia? E aí é uma pergunta aqui para o nosso moderador, né? O jornalista. Ou é a mídia que não reverbera os casos brasileiros e prefere reverberar os casos que ocorrem fora do Brasil. A mesma coisa aconteceu com a derrubada das esculturas, dos monumentos, né? Mais uma vez, a gente reverbera loucamente o que aconteceu em Bristol. E a gente não fala dos movimentos que existem constantemente. Sabe aonde? Nós falamos aqui de São Paulo, né? Em torno dos monumentos às bandeiras, que é um monumento lindo, mas profundamente colonial. Olha, eu conheço várias intervenções criativas de indígenas, de negros, de mulheres. Por que a gente não fala das intervenções do Borba Gato, aquela coisa horrorosa, imensa, alta, um símbolo fálico, com aquela espingarda toda, né? Ou seja, nós preferimos falar com o que está acontecendo nos Estados Unidos, em Bristol. Isso é parte, Mari, do nosso pensamento colonial e colonizado. Então, eu acho que a gente deve repensar a ideia de inércia. Essa é, pelo menos, a minha opinião. E, Lívia, acho que associado a isso tem também um mito que espero que esteja caindo, mas persiste, de que o Brasil é um país muito amigável, que não existe racismo no Brasil, né? Eu ouvia muito isso quando jovem, não, o racismo é um problema nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem toda essa mescla de raças e todo mundo se dá muito bem, aqui isso não é um problema, né? Obviamente que é. Então, e agora está ficando muito mais evidente. Isso, o Brasil, a gente está só tirando uma máscara, tirando talvez uma fantasia e revelando o verdadeiro Brasil que sempre existiu, ou está havendo algum tipo de transformação? O Brasil não era e está se tornando um país mais racista? Como é que você vê essa progressão desse mito aí? Acho que o Brasil não está se tornando um país mais racista. Eu acho que nós, brasileiros todos, que estamos melhor informados. Então, dou aí toda a razão à fala da professora Schwartz, que veja, né, a atitude, a posição colonizada que nós temos. E também é com a informação e com a educação que isto precisa ser vencido. Então, vejam o trabalho do professor Clóvis Moura. Nós estamos estudando lá na Faculdade de Direito, temos um grupo de estudos lá estudando Clóvis Moura, porque, além de nos trazer as informações sobre o quilombismo, os quilombos, né, ele traz ali também, na sua visão, que é marxista, muitas questões da forma de produção nos quilombos, né, e o quanto isso não era aceito e não foi aceito até hoje, mas então, se estudarmos a história, né, se visitarmos Clóvis Moura e a quilombagem, o quilombismo, nós vamos ver outras formas de produção. Era realmente outras propostas para o Brasil, mas não foi isto que ocorreu. Então, tem toda a razão a professora Lilian quando lembra desta contribuição do negro, né? Ele não apenas resistiu,
ele teve outras propostas de convivência e nos quilombos não havia só negros, havia pessoas que estavam sendo perseguidas e tal, então pessoas brancas também, e outras formas de produção, de troca, de distribuição que não foram repelidas, etc. E também muito boa lembrança, né, da lei. Então, após a tal Guerra do Paraguai, o maior, né, confronto internacional que o Brasil participou, quer dizer, o primeiro, depois foi a própria Segunda Guerra Mundial, mas ali também foi um momento em que se armou o escravizado, que foi lá para integrar os batalhões dos voluntários da pátria, e em troca ele seria um cidadão. Isso teve uma repercussão significativa, né? Então, vejam, o Brasil tem quase 2.000 ainda comunidades remanescentes de quilombos, o estado de São Paulo quase 85, mas 28 das comunidades quilombolas de São Paulo estão no Vale do Ribeira, no sul do estado. O histórico desses quilombos é visível que as pessoas vieram a pé, abandonadas após a Guerra do Paraguai, e formaram quilombos e realmente desarticularam todo o trabalho escravo. E aí veio uma falácia, né? Um direito falso, através da lei dos sexagenários, lei do ventre livre e a própria lei áurea, né? Da forma como veio, porque a situação estava insustentável. Então é preciso rever a história, precisamos de verdade para darmos os passos, né? Para frente. E o movimento negro unificado, presente em todas as cidades brasileiras, foi fundamental. É aquele momento do povo unido jamais será vencido, onde os movimentos sociais se uniram contra a ditadura, corajosamente foram para as manifestações públicas, com apoio da Anistia Internacional, é verdade, mas o movimento negro em todas as cidades, e década de 70, etc., mas já na década de 80 nós temos a colaboração de mulheres negras intelectuais, o feminismo negro, que enriqueceu e fortaleceu este movimento negro, né? Conseguindo visualizar, então, toda a nossa diversidade, interrelacionar as informações e as questões, né, de classe, gênero, etnia. Isso é muito rico no movimento negro, e temos, né, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro e várias, né, intelectuais negras com as suas colaborações, o que não afasta Milton Barbosa, né, e as lideranças masculinas também. Não afasta, mas as mulheres enriqueceram, fortaleceram este movimento e fizeram com que a gente olhasse um pouco mais longe através das interseccionalidades. Lili, quer falar sobre essa questão também? Eu quero dizer... Bom, Eto, eu acho assim que, como disse a professora Eunice, nós sempre fomos intolerantes. O que aconteceu é que foi sendo construída uma espécie de ideologia do Estado para nos mostrar diferentes. Mas basta a gente imaginar que, no mesmo contexto da desmontagem da escravidão, ficaram famosas as teorias do darwinismo racial, que pressupunham o quê? Que entre os negros e os brancos teriam diferenças ontológicas e que, muito pior, eram os mestiços. Ou seja, no mesmo contexto em que se desmontava a escravidão, eram criadas formas ainda mais rígidas de segregação social, né? E de inferiorização, de tentativa de subordinação das populações negras e indígenas brasileiras. Também não é à toa que, no começo do século XX, o Brasil tenha sido um dos portadores das teorias de branqueamento.
Em 1906 ocorreu o Congresso Universal das Raças, o Brasil foi o único país americano a participar, e quem foi? Foi João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional, naquele contexto, que defendeu a tese de que o Brasil, em 3 gerações, seria branco, e, se possível, grego. Então, vocês vejam como essa questão do branqueamento é uma questão antiga. Também no início do século XX, as teorias de eugenia fizeram muito sucesso. Na Bahia, Nina Rodrigues propôs a construção de 2 códigos civis, um para negros e outro para brancos. No Rio de Janeiro, Renato Kell viajou, quer dizer, incitou as pessoas a irem à África do Sul para estudarem o apartheid e a importância do apartheid. Então, a gente vê que nós estávamos a um passo da eugenia e do apartheid, e nos anos 30 foi criada até essa teoria do melting pot, né? Essa teoria da democracia racial. E o pobre Sérgio Buarque de Holanda escreve em 36 Raízes do Brasil, fala sobre o brasileiro cordial de forma crítica, né? Inclusive dizendo que nós não chegaríamos à modernidade porque cordial vinha de coração e os brasileiros não sabiam lidar e separar as instâncias públicas das instâncias privadas. É vencido por essa falsa teoria da democracia racial, que só vai começar a ser desmontada nos anos 70, né? Pela Escola de Sociologia Paulista, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Ottaviani, e, enfim, agora temos toda uma geração de intelectuais que fala contra essa ideia de uma democracia racial que nunca existiu. Mas o que me impressiona, quero saber o que vocês acham, e a professora Eunice também, é que, durante muito tempo, o Brasil gostou de se mostrar, portanto, gostou de se representar como um país tolerante. O que aconteceu agora, e está acontecendo desde finais de 2018, e cresceu muitíssimo em 2019 e 2020. Os brasileiros pararam de querer se representar como tolerantes. Ao contrário, passaram a gostar de se representar como machistas, como xenófobos, como racistas. Esse fenômeno me impressiona muito, porque ele é paralelo a um crescimento aferível da intolerância. De 2018 para 2019, a intolerância religiosa cresceu 60%. A intolerância de raça cresceu 65%. A intolerância contra as mulheres, o famoso feminicídio, cujo termo só foi criado no Brasil em 2015, né? E quando não existem termos, a gente pode avaliar o quão não se fala disso. O feminicídio cresceu muito. A violência contra as crianças cresceu muitíssimo. E, apesar de não termos muitos assaltos, sobretudo em 2020 por causa da pandemia, a violência policial foi exponencial. Veja o caso em São Paulo, né? Ou seja, a violência policial aumentou muito. Então, a grande questão que fica é por que os brasileiros pararam. Eles sempre foram intolerantes, mas por que agora existem muitos brasileiros que gostam de se afirmar como intolerantes? Essa é uma novidade, né? Não a intolerância em si, mas a representação dos brasileiros. Temos um governo que não tem problemas de dizer que é intolerante, que não tem problemas de demonstrar que não gosta das minorias. Temos um presidente da Fundação Palmares, que já negro, né? Filho de um grande representante do movimento negro, o senhor Oswaldo de Camargo, que a professora Eunice deve conhecer melhor do que eu. Não é possível que nós temos um presidente da Fundação Palmares que foi criada para enaltecer a memória da população africana, de origem africana. Somos o segundo país de maior número de população africana, só perdemos da Nigéria. E mesmo assim temos um presidente que acaba de dizer que não se pode falar de Zumbi dos Palmares, que não vai comemorar o Dia Nacional de Luta contra o Racismo. Enfim, um presidente que pratica o quê? Aquilo que Frantz Fanon chamou de da dupla morte, que é a morte física das populações negras, jovens e das nossas periferias, e a outra morte, que é terrível também, que é a morte da memória. É aquela morte que não dá o direito à memória, que é um direito de todos e que tem que ser de todos, né? Perfeito. A gente está entrando aqui nos minutos finais do nosso debate. Eu vou lançar 2 perguntas do público. Uma delas do professor Vicentim, José Antônio Vicentim. Ele diz: a pandemia descobriu
a pandemia descobriu, né, revelou 75 milhões de brasileiros miseráveis que estavam ocultos, né, que é a população que o governo não conseguia achar nem para dar o benefício econômico da pandemia. Quais as políticas públicas para a inclusão social desta população e como evitar a expansão dessa pobreza? A pergunta do professor Vicentim e também uma pergunta da Carol Dantas, um pouco mais específica, sobre a questão da taxação dos livros que está sendo proposta. Que Liri e Eunice, vocês pensam sobre isso e como é que isso poderá potencializar as desigualdades no Brasil? Bom, professor Vicentim, é muito grave, né? O momento agora aí da pandemia e política pública, como começa? Aliando-se à ciência e se conhecendo o status quo, né? O estado das coisas, a situação, né, atual. Então, os dados estatísticos, então é preciso trazer tudo isto, a política de dados abertos, já tem até lei específica. Então, precisamos de todos os dados e conhecermos a realidade, para aí vir uma programação, não o Brasil, país do futuro, não. Política pública, segundo, né, a nossa querida colega Maria Paula Dallari Bucci, né? A política pública, né, é programa de governo, tem prazo respeitável, tem estrutura, tem o envolvimento de especialistas, de cientistas que vão ali promover um planejamento e uma prática, uma praxis, né, com prazo. Então, a política pública, o Brasil tem, sem dúvida alguma, o preparo para sair desta situação, inclusive da área econômica. O Brasil tem, deverá, né, sair desta situação, mas precisa a política pública, o planejamento com dados reais. Não adianta dizer que quem está pondo fogo é o índio, não é o momento, por favor, de mentir, porque senão a gente não vai para lado nenhum, né? Então, ali precisamos de conhecer uma realidade. Como é que a gente conhece uma realidade? É com os cientistas, é com os especialistas, é com os dados. Olha, a realidade é esta. E agora, por onde a gente vai começar? Vamos puxar aqui os fios, né, da meada, por onde? Será que não temos capacidade para isso? Com certeza o Brasil tem. Com certeza temos, né? É isso que precisa ser feito na pandemia, porque vamos partir para uma fase de reconstrução, e tem que ser já, né? Não precisa nem esperar 2021. Vamos passar para uma fase de reconstrução. Então, a elite, pois está aí o momento da elite, né? Então, já havia conversado uma vez com esta empresária, a Luísa Helena Trajano, e ela já falava de grupos de empresários que queriam construir residências devido ao déficit de moradias e tal, mas se deparavam muitas vezes com inação por parte de governos que não cuidavam do saneamento básico, etc. Mas parece-me que lá pela empresa dela, ela já o fez, né? Então, é preciso chamar todos, porque é uma questão política, né? Chamar todos agora para uma ação contra a desigualdade social. Que caminhos o Brasil vai tomar? A doação durante a pandemia é correta, está na Constituição a previsão também de assistência social, é direito humano fundamental, socorrer o outro que está ali caído, né? Então, isso é uma situação, mas uma reconstrução a partir, né, de um Brasil novo no que diz respeito à distribuição de bens e de terras,
é preciso envolver todos. É disto que o Brasil está precisando. Não podemos deixar passar esta oportunidade, né? É preciso esse envolvimento. Quanto à taxação de livros, há uma imunidade constitucional. O que estão pretendendo? Mudar a Constituição? Vejam, acho que nem será possível, porque entre as tais cláusulas de pedra, né, as impossibilidades de se subtrair direitos da Constituição estão lá, direitos individuais. Eu acho que não há nem possibilidade de se fazer essa alteração, porque é uma imunidade no que diz respeito a impostos, que está prevista na Constituição Federal, uma conquista do povo. E precisamos também ter uma cidadania ativa, porque senão vai haver sempre retrocesso. Não, essa já é uma conquista. Não é só os livros, inclusive o papel, né, que vai ser utilizado, os livros, recebeu uma imunidade. Agora, é verdade que agora não é um imposto, é uma taxação, mas vai ter, né? Por que se estabeleceu, né, a imunidade? Por que se estabeleceu a imunidade? Aí agora vem a taxação. Então é uma contradição, porque do livro todos vão precisar, todos precisam. E a educação é um dos nossos problemas brasileiros mais graves. Não a taxação de livros, porque ela vai contra as decisões aqui do povo que estão na Constituição. Mesmo que a imunidade se refira a imposto e agora a novidade fala em taxa. É outro tipo de tributo, mas o efeito vai ser o mesmo. Os livros já são caros no Brasil. Quantas vezes os amigos dizem, olha, na Argentina, né, os livros são mais acessíveis para todos, e não é o caso do Brasil. Não, a Constituição, com muita cuidado, diz que os direitos não estão todos lá escritos, não. Há outros que a gente deduz das diretrizes da própria Constituição, não a taxação de livros. Lili, deixa eu jogar uma outra pergunta, você complementa talvez alguma coisa, né, Eunice, mas só para a gente encerrar, porque o nosso tempo está estourado aqui. Uma pergunta que foi a primeira que chegou, mas eu vou fechar o nosso debate com ela, enviada pela Viviane Leite. Ela pergunta como reconstruir a confiança de uma sociedade igualitária diante desse momento tão obscuro que estamos vivenciando. Então, talvez... considerações finais aí sobre trazer alguma luz aí nesse momento, né? Então vamos lá. Bom, eu vou passar rapidamente pelas questões. A professora Eunice já abordou as duas primeiras muito bem. Eu só queria destacar que faz parte das obrigações de um chefe republicano cuidar da saúde, da educação e da segurança. Então, acho que essas são áreas prioritárias que precisam ser assumidas nesse momento, ainda mais no momento de crise em que nós vivemos. E, ao contrário do que nós estamos experimentando, é um governo populista, tecnocrata, que sistematicamente acusa, desfaz, desmerece o conhecimento produzido por jornalistas, ou seja, pelo jornalismo investigativo, pela ciência, né? A ciência que tudo que eu tenho eu devo à universidade, e a universidade é um lugar de produção de reflexão, um lugar de produção de conhecimento, e, em terceiro lugar, vai corroendo as nossas instituições democráticas. Então, o problema é um problema de avaliação. Eu acho que sim, vamos precisar de políticas públicas e que foquem nos nossos grandes conceitos. Eu penso que nós temos uma grande vantagem na área de saúde, temos o SUS, que também é um ganho da Constituição de 88. Nós precisamos investir no SUS, gente. A gente fica aqui falando que precisamos... Esse é o maior ministério montado, no sentido de... É o maior ministério com presença de militares, né? Ou seja, são 9 em 22 pastas. Nós não precisamos desses termos bélicos, né? Não estamos em guerra, né? Nós precisamos de um outro exército,
que é um exército sanitarista, um exército de médicos, para que o Brasil se prepare para essas situações que voltam, né? Que é isso que nós precisamos nesse país. A questão da taxação dos 12%. O mesmo ministro Guedes, o ministro da Economia, que achou que o auxílio emergencial seria só para 20 milhões de brasileiros, se mostrou muito espantado quando foram necessários, quando se começou a falar em 60 milhões, depois em 75 milhões. O mesmo ministro Guedes, aqui no meio ambiente, disse que o problema da Amazônia e das queimadas eram as ONGs ou então as populações indígenas, como a professora Eunice já disse. Ou seja, nós precisamos de menos negacionismo e de mais ação. E não ação nesse sentido. A visão é tão elitista do ministro da Economia que ele considera o livro um produto das elites e acha que o trabalho do governo será determinar o que a população brasileira deve ler ou não deve ler. Eu penso que isso é uma visão muito elitista. 12% vão produzir uma reação em escala. O problema não são só as editoras, são as livrarias que já estão fechando, e é a população que não vai ter o livre acesso à informação. Mas eu não vou escapar da última pergunta, né, que é como é que nós vamos reconstituir a confiança da nossa população. Eu vou um pouco na linha da professora Eunice. Em vários momentos, o Brasil já se perdeu, já se encontrou. Eu lembro que na época lembro, não estava lá, mas lembro porque estudei, que na época do suicídio de Vargas, foi a sociedade civil que atrasou em 10 anos a emergência da ditadura militar. Também, em momentos de crise, nós temos esse lado de que alguns governos aproveitam para usar o estado de emergência como um estado de anomalia, um estado de intervenção, mas há momentos também que a sociedade civil responde quando é chamada. Eu tenho muita confiança na sociedade civil brasileira. Eu acho que a sociedade civil brasileira pode fazer atos, deve participar. E acho que a nossa única saída, para a gente ter mais confiança, é apostar num plano estratégico, emergencial, de vigilância cidadã. Ou seja, as instituições não se mantêm sozinhas, as instituições não sobrevivem sozinhas. Elas precisam de nós, elas precisam da nossa vigilância. E, ao mesmo tempo, quanto mais cada um atuar, mais confiança nós seremos. Eu penso que cidadania a gente pratica no dia a dia. Cidadania, cada um pratica do seu lugar. E se cada um de nós atuar nesse sentido, nós seremos mais vigilantes, apostaremos mais na nossa democracia, daremos uma injeção de ânimo aos brasileiros e vamos mostrar que nós podemos ser maiores que a crise. Muita vigilância cidadã é o que nós precisamos. Essa é a minha opinião. Ótimo, Lili, obrigado. Eunice, algumas últimas palavras para a gente encerrar? Agradecendo aí mais uma vez a confiabilidade e apoio sim um plano de vigilância cidadã. O momento é agora, já enfrentamos, né, nós brasileiros, muitas crises. Esta também, a crise é um momento de virada, de mudança, então precisa envolver toda a sociedade. Espero que todos pensem, mas em especial a elite, o quanto essa república é rica e o quanto, não é? Ela não consegue distribuir os bens, né? O quanto ela é injusta na concentração de rendas. Não é apenas a minha ideia, são dados do IPEA, e de muito tempo já vem sendo isto devidamente expressado e declarado. Também acho que muita força aí as diversas entidades da sociedade civil, porque colaboram muito, né, com o seu controle social ao governo. Não há democracia sem controle. É com as críticas que a gente avança. É tão gostoso ouvir elogios, né? Mas é com as críticas é que se avança. Então, a sociedade civil, e temos várias entidades sérias, trazendo contribuições à governabilidade. O governo precisa ouvir e, sobretudo, nós, né, os cidadãos. Perfeito. Eunice, Lili, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigado também a todo mundo que acompanhou o nosso debate aí pelo YouTube.
Daqui a um mês estaremos de volta com mais um Hospitox e aguardo todos novamente. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para os anúncios dos próximos eventos e também para assistir os eventos anteriores, que os vídeos são todos disponíveis lá. Eu já perdi a conta até, em 4 anos de programa, já foram acho que uns 40 eventos, tem muita coisa legal lá. Então fica o convite aí para todo mundo e uma boa noite, Lili, Eunice e a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Eunice, muito obrigada. Obrigada, viu? Um prazer tchau. Muito grande rever todos e poder participar dessa mesa. Muito obrigada. Como diz o Guimarães Rosa, né? A gente às vezes esquenta, às vezes esfria, mas o que pedem da gente é muita coragem, não é isso? Sim, o momento é agora. Mais do que nunca. Conversar. Tchau, gente. Boa noite.